Glória a Deus. Pega aí a sua Bíblia, lá em Números, livro de Números, capítulo 22, Números. Hoje eu gostaria de falar sobre maldição, continuando o que eu comecei a falar domingo passado. Maldição é uma daquelas coisas que não sai da mente das pessoas. E eu gostaria de falar sobre 3 aspectos da maldição mencionadas na palavra de Deus. E mostrar para você que você não tem que viver mais debaixo de nenhuma delas. E nem tem que viver com medo delas, em função delas. Está me ouvindo? Muito ruim quando você vê ainda pessoas que se dizem crentes, confiando em amuletos supersticiosos, ainda jogam sal grosso na porta da casa, para que alguém, porventura, esteja passando e entrar lá cheio de inveja. O que vai acontecer com ele? Não sei, mas a inveja não entra. Irmãos que ainda tem aquela ervazinha comigo, ninguém pode, guarda ela com muito carinho ali dentro de um livro na estante, ou coloca uma ferradura atrás da porta, ou vive ainda pensando: olha, eu fui benzido quando eu era criança, agora na videira não tem nenhum benzimento, eu queria tanto saber como é que eu faço para me proteger. E aí ele vai em certas igrejas que ensinam para ele da água sagrada, da flor sagrada, da terra sagrada, que ensina para ele do sal grosso, que ensina do portal, do tapete. E ele então vai atrás dessas coisas, porque ele está o tempo inteiro com medo. O tempo inteiro na expectativa de que algo ruim aconteça com ele, que a praga pegue ele, que a maldição pegue ele. Mas eu vim aqui dizer boas notícias para você hoje. Toda maldição já foi levada na cruz do Calvário. Hoje, quando você participar do pão e do vinho, você vai poder dizer que você não precisa de comigo ninguém pode, ferradura, trevo de 6 folhas, ou seja lá o que for. O sangue do Senhor Jesus cobre a sua vida. Toda língua que ousar contra você em juízo, você vai condená-la. Porque essa é a herança que procede do Senhor para cada um de nós. Pessoas fazem feitiçaria? Fazem. Aconteceu há um tempo atrás, um dos nossos anfitriões de célula levantou um dia de manhã, o que ele encontrou na porta da casa dele? Um despacho. Na porta da casa dele estava lá a farofa, a cachaça, etc. E alguns papéis escrito o quê? O nome dele. E frases de maldição contra ele. Quando ele viu aquilo, o coração disparou. O coração acelerou. Ele chamou sua esposa imediatamente. E os dois imediatamente começaram um dia de jejum, para quebrar toda a maldição. Mas o que deixou eles mais apavorados? Vieram conversar comigo. Pastor, a Bíblia diz que a maldição sem causa não pega. Mas pastor, quem me garante que não tem algo errado na minha vida? Eu falei, quem te garante? Eu não preciso de garantir não, eu te digo, tem coisa errada na sua vida. E garanto isso para você. Então pastor, como é que vai ser? Eu falei, mas tem outra coisa que eu quero garantir para você. É que todas as coisas supostamente erradas na sua vida foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Isso significa que a maldição ficou sem causa. Deus olha para você e não vê pecado em você. Você crê nisso? Como é possível Deus olhar para alguém como eu, como você, e não ver pecado? Porque o nosso pecado foi colocado na cruz do Calvário. E eu falei para ele, pode parar o jejum hoje. Eu creio em jejum. Eu creio que jejum tem a sua importância espiritual, mas não para isso. Não. Vai parar o jejum hoje. Vai fazer uma comida especial na sua casa.
vai chamar os irmãos da célula, e você vai fazer uma celebração da sua vitória. Praga nenhuma vai chegar à sua casa, praga nenhuma vai entrar na porta da sua casa, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Pastor, o que eu faço? Você sabe, às vezes a maior arma espiritual que você pode usar é ignorar. Ignorar, não tem nada mais humilhante do que ignorar alguém, é verdade ou não é? As mulheres sabem disso. A melhor maneira de se livrar de um homem inconveniente é o quê? Ignorando ele. Você não vê, isso deixa ele enlouquecido. Não tem nada mais humilhante do que ser ignorado. E eu vou dizer, tem hora que você não deve levar a sério o diabo. Deve apenas virar as costas e dizer, eu te ignoro completamente. Eu fico com aquilo que está escrito na palavra de Deus. E de fato, não teve nada, não aconteceu nada, porque não há maldição. Mas pastor, me ajuda a entender isso. Porque eu tenho certeza que pessoas me amaldiçoam. Filho, eu também tenho certeza que gente me amaldiçoa. Absoluta certeza. Tem gente que fala muito mal de mim, tem gente que fala coisas horrorosas a meu respeito. Não é? Tem gente que deseja o mal para mim, que quer ver eu me arrebentando. Tem gente que deseja coisas ruins para mim, para minha casa. Mas você acha que eu fico lá na minha casa todos os dias, queimando um incensozinho para lançar fora o mal olhado? Já foi naquelas lojas que fica queimando aquele incenso de hippie? Você chega aquele cheiro insuportável. Você pergunta, o que é isso? Isso é para espantar mal olhado. Eu falei, espanta bons clientes também. Espanta os dois. O medo da inveja. Existe inveja amargurada contra você? Claro que deve existir. Você foi promovido. Semana passada, uma irmãzinha vai testemunhar para mim que ela está vivendo na graça. Nova convertida, batizou agora no último batismo. Ela está vivendo na graça de Deus, no favor imerecido. Ela entrou de férias, ela nem estava cotada para ser promovida. Aí quando ela voltou, o chefe dela tinha promovido ela para um salário melhor. Eu falei, que bom, maravilha. E ela falou, mas não foi só isso, pastor. Quando eu comecei na função nova, ele chegou e falou, sabe uma coisa? Eu vou promover você de novo. E dobrou o salário dela. Eu falei, ai, que bênção, maravilha. Ela falou, pois é, pastor, mas aí uma colega minha veio conversar comigo. Ela estava esperando por isso já há muitos anos. Estava trabalhando por isso. Estava fazendo o possível para ganhar isso. E na hora de ganhar, eu não estava nem pensando nisso, não estava nem trabalhando para isso. Não estava querendo, na verdade, porque eu não estava sabendo. Ganhei tudo o que ela sempre quis. O que você acha que essa outra pessoa, ela se enche de amargura, da justiça própria. Eu é que mereço e o outro é que recebe. Né? Ela chegou e falou, quero dizer para você, eu vim aqui te dizer, que eu fico muito feliz por você. Eu falei, Quem está feliz vem contar. Presta atenção, é claro que existe gente que fica te excomungando mesmo, jogando praga. Mas você tem que ficar em função disso? Não. Tem que ficar procurando descobrir quem são estes? Também não interessa. Ame até o seu inimigo, ore por quem te persegue. Coloque brasa viva na cabeça do seu colega, do seu patrão, do seu chefe, seja lá quem for, seu concorrente, seu competidor, lá no seu negócio, nas vendas, não importa. Abençoa sempre, nunca amaldiçoe, nunca. Eles amaldiçoam, nós não, nós só abençoamos. E a maior bênção que você pode desejar é, vai converter. Tem bênção maior do que essa? Não tem. Vai converter, vai conhecer o amor de Deus. Mas você eventualmente é amaldiçoado. Pastor, e aí? Será que essa é a causa? Bom, se eu viesse aqui ensinar para você a ter medo disso, acreditar nisso, então vai ser de acordo com a sua fé. Mas eu vim aqui dizer para você que você não precisa crer nessas coisas. Porque diante de Deus, aos olhos do Pai, não há pecado na sua vida. Seus pecados foram todos cancelados. Pastor, qual é o exemplo bíblico? O primeiro exemplo que eu quero citar para você é o exemplo de Balaão. Balaão é uma figura estranha na Bíblia. Diz a palavra de Deus que o povo de Israel vinha andando no deserto. E na verdade já estava no fim da peregrinação deles. Já iam entrar em Canaã. Mas antes disso, eles estavam para entrar na terra de Moabe.
Moabe é onde fica hoje a Jordânia. Quem já foi a Israel comigo já foi na Jordânia. É onde ficava, é uma das nações que havia naquela terra, Moabe. E o rei de Moabe chamava-se Balaque. E Balaque ficou muito assustado, com muito medo, porque Israel era um povo muito grande. Eram mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. E o exército era de 600 mil homens. Você sabe qual que é o tamanho do exército do Brasil? Não chega nem a metade disso. Não chega a 300 mil soldados no Brasil. Mas o de Israel, naquela época, 4 mil anos atrás, tinha 600 mil homens armados. Então ele viu aquilo e ficou com muito medo. Olha o que diz, capítulo 22, verso 1. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. O que ele viu? Ele viu o que Deus fez a Israel, ou viu o que Israel fez? Aqui já começa o problema das pessoas. Se Balaque tivesse visto tudo o que Deus tinha feito, as pragas que ele enviou ao Egito, o maná que caiu do céu, a água que saiu da rocha, se ele tivesse visto a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia, se ele tivesse visto as obras de Deus, sua postura seria uma. Mas em vez de ver Deus, ele viu só Israel. Uma coisa acontece conosco. Muitas pessoas olham para nós e não veem a obra de Deus em nós. Feliz é aquele que diz: eu vejo que Deus tem abençoado você. Esse é feliz. Mas a maioria é como Balaque. Eles veem o que Israel tem feito, não o que Deus tem feito. E porque eles veem o que Israel tem feito, olha o que diz, verso 3. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então, ele pensou consigo mesmo: eu não posso vencer Israel, porque é muito grande o exército. Aí ele teve uma ideia. Alguém falou para ele: olha, tem um profeta na Mesopotâmia chamado Balaão. O cara é poderoso. Quando ele abençoa, está abençoado. E quando ele amaldiçoa, está amaldiçoado. Faz o seguinte, Balaque, manda chamar Balaão para amaldiçoar Israel. E se amaldiçoar a Israel, essa nação vai ser destruída pela maldição. Balaque pensou: que ideia genial. Para que eu vou colocar soldados para lutar, se eu posso amaldiçoar? Então eu vou fazer isso. Mandou chamar Balaão, mandou os emissários. Estou contando para você, não dá para ler tudo. E os emissários chegaram a Balaão e disseram: olha, Balaque, nosso rei, mandou contratar os seus serviços, porque ele era profeta profissional. Mandou contratar os seus serviços para amaldiçoar a Israel. E aí Balaão diz: eu vou perguntar para o Senhor se eu devo ir ou não. Deus falou para ele: quem são esses homens que estão aí? Ele explicou, Deus falou: você não vai. E ele então falou para os homens: vocês podem voltar. Deus falou para eu não ir. Mas Balaque não ficou contente com a resposta. Ele então pegou os seus nobres, os príncipes mais importantes, os vestiu com a roupa mais elegante e mandou de volta. E eles falaram a mesma coisa: olha, Balaque vai te dar muito dinheiro, muita riqueza, se tão somente você for lá e amaldiçoar. Balaão ficou tentado dessa vez. E Deus falou para ele: não vai. Mas o que ele resolveu fazer? Resolveu ir assim mesmo. Você conhece a história. No meio do caminho o anjo apareceu para ele, ele não viu. Quem é que viu? Quem se lembra? A mula viu o anjo. E a mula empacou quando viu o anjo, porque o anjo estava com a espada desembainhada. E a mula falou: eu sou mula, mas não sou burra. Falou: não sou jumenta. Presta atenção. A mula parou. Balaão desceu e espancou ela. 3 vezes ele forçou isso. Até que por fim Deus permitiu a mula falar. E ela falou para ele: por que você me espanca desse jeito? Eu não faço tudo o que você quer. Desde que você me adquiriu, eu não estou te levando, fazendo o que eu tenho que fazer. E aí Deus permitiu que o olho dele se abrisse, e aí ele viu o anjo de Deus. Uma coisa terrível é quando um profeta profissional vê menos do que uma mula. Isso é terrível. E vivemos uma geração de muitos profetas que veem menos do que mula.
Essa é uma palavra dura. Mas não menciono nomes. Porque você sabe, mulas não são boas para ouvir. Por isso mulas empacam. Quando ele viu o anjo, o Senhor falou para ele. Ele falou, aliás, Senhor, me perdoa. Senhor... Ele está saindo o som, não? Tem que esperar um minutinho, irmãos. Foi um pico de energia, é assim que se diz? Mas nós temos um gerador aqui, aleluia. Você sabe, nós temos azeite na lâmpada e tem azeite sobrando. Agora a gente vai usar o azeite que está sobrando ali no gerador. Voltou a sair, não? Ok. Então eu estava dizendo para você que Balaão falou para o Senhor, Senhor, eu arrependo, vou embora, não vou mais não. Deus falou para ele, não, agora você vai. Você vai. Só que é o seguinte, você vai falar só o que eu colocar na sua boca. E Balaão então foi. Quando chegou lá, a Bíblia fala que Balaque já tinha preparado tudo para ele, não é? E ele então se levanta para amaldiçoar. Olha o verso, Números 23, verso 7. Olha o que ele fala, Números 23, verso 7. Então, proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã. Você vai ter que abrir a sua Bíblia, ok? Enquanto não projeta. Números 23, 7. Eu vou esperar você abrir no seu celular. Números 23, 7. Então proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem e amaldiçoa-me a Jacó. Vem e denuncia a Israel. Denuncia, acusa, condena. Mas aí ele diz, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Sabe quem é que pode ser amaldiçoado? Só quem está debaixo da maldição de Deus. Mas ele diz, como é que eu vou amaldiçoar quem Deus abençoou? Como é que eu posso acusar, condenar, denunciar a quem o Senhor não condena, não acusa e não denuncia? Essa é a palavra para você. Como que você pode ser amaldiçoado? Se Deus já ergueu e jurou por si mesmo que Ele vai abençoar você. E Ele não vai fazer isso porque você é bom. Não vai fazer isso porque você tem boas obras. Não, é só porque você creu na obra de Cristo no Calvário. É só porque você creu que Cristo já levou as maldições todas. Porque você creu, a bênção, a mão abençoadora já foi erguida para você. E Balaão diz, como é que eu posso condenar quem Deus não condena? Me lembra as perguntas de Paulo lá em Romanos capítulo 8, não é? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem pode condenar você hoje, filho? Ninguém pode condenar, porque Cristo morreu, e ao morrer, Ele pagou a dívida que era sua. E agora na sua dívida lá no céu tem um carimbo escrito, pago, pago, nada consta, não deve coisa alguma. Por quê? Porque o sangue do Senhor já nos lavou. Quantos dizem amém nessa manhã? É isso que ele viu. Aí, Balaque não ficou contente, porque não teve maldição nenhuma. Ele então diz, não, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos pegar um ângulo melhor. Olha o verso 13. Então Balaque ele disse, rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima, não vai ver o todo. Vem, você vai amaldiçoá-los dali. Que coisa impressionante. É o que ele queria que fosse feito. Verso 18. Verso 18, olha o que diz. Então, proferiu Balaão a sua palavra e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá?
Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Aleluia! Olha que coisa interessante. Esse é um versículo que crente gosta muito de falar, os legalistas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O seu pecado vai te achar. É sempre usado no contexto negativo, de que Deus não esquece o seu pecado, não é? Mas o contexto aqui é positivo. O que Deus falou? É um povo abençoado, eu já abençoei, já ergui minha mão e abençoei. Aí Balaão diz, Deus não é homem para que minta, nem é filho de homem para que volte atrás e se arrependa. Deus abençoou, não pode ser desabençoado. Deus salvou, não pode o quê? Perder a salvação, meu amigo. Porque Deus não volta atrás. Se Deus salvou, você está salvo. Uma vez abençoado, abençoado para sempre. Uma vez salvo, salvo eternamente. Porque Deus não é homem para que minta. Uma vez que Ele falou, não pode mais ser o que, meus irmãos? Olha, está dizendo, não posso revogar. Não dá para ser revogado. Eu pergunto para você, você já deve ter lido, acho que todos aqui já leram um pouco, pelo menos, da história de Israel no deserto, aqueles 40 anos. Israel comportou bem no deserto, irmãos? Murmuraram, foram incrédulos, fizeram muita coisa errada. Mas Israel, presta atenção, nessa hora aqui, alguém de Israel sabia o que estava acontecendo? Não. Israel estava dormindo. Israel estava lá vivendo a sua vida, nem sabia o que estava acontecendo em cima dos montes. Tinha alguém querendo amaldiçoá-los, mas eles não tinham que preocupar, sabe por quê? Tinha alguém que estava acordado, vigiando. Amém? E ele diz, não posso revogar, Deus já abençoou. Como é que Deus pode abençoar um povo tão errado? Como é que Deus pode abençoar um sujeito tão cheio de defeito como você? Depois que você virou crente, você ficou tão metido, agora você é abençoado, né, santinho? Crente é tudo arrogante. Ele acha que é melhor do que os outros, que ele agora é abençoado, porque ele supostamente faz tudo certo. Não, não somos melhores do que o povo de Israel no deserto. Mas tem uma coisa que nós temos mais do que ele. Se eles foram abençoados, nós somos abençoados muito mais. Está me ouvindo? Muito mais. E não é porque você é soberbo. Olha o motivo, verso 21. Vamos ler a primeira parte do versículo todos juntos? Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Aqui está dizendo que Deus não viu o que, meus irmãos? Iniquidade. O que Deus vê quando olha para você? O que Deus vê quando olha para você? Deus vê o seu pecado? Se Deus vê o seu pecado, Ele tem que julgar o seu pecado. Ele vai ter que condenar o seu pecado. Se Deus olhar para nós e ver o tanto que nós somos pecadores, nós somos condenados. Mas o que é a nova aliança? Dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus, quando olha para você, não vê pecado em você, porque o seu pecado já foi todo cravado na cruz do Calvário. Quantos dizem amém nessa manhã? Olha, meu querido, a palavra do Senhor diz, eu vou ler esse texto talvez depois com você, mas lá em Hebreus capítulo 8, no verso 10, diz assim, Hebreus 8, verso 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Diga, esta é a nova aliança. Pois, verso 12, vamos ler junto? Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados, não, fala com mais convicção, e dos seus pecados, Deus não se lembra do seu pecado. O diabo quer lembrar você, mas Deus não se lembra. Você fica todo dia de manhã meditando para lembrar dos seus erros, mas Deus diz, dos seus pecados eu não me lembro.
Deus não viu iniquidade em Jacó. Uma vez que Deus não vê iniquidade em Jacó, e Jacó aqui, Israel aponta para nós, uma vez que Deus não vê, porque os pecados foram perdoados, porque fomos justificados pela fé, então podemos dizer que não há mais maldição sobre a sua vida, e a bênção de Deus não pode mais ser revogada, e nem ser revertida. Essa é a promessa do Senhor. Isaías 54, verso 17, você sabe, bênção e maldição, o que é bênção? A palavra bênção, no grego, é eulogia. Eulogia é de onde vem a nossa palavrinha em português, elogio. O que é um elogio? É falar bem, é falar de maneira positiva, ok? A Bíblia diz que isso é abençoar, ok? E o que é amaldiçoar? Katara no grego. Estou falando do grego, não estou falando do hebraico, porque para nós o que importa hoje é o grego. Katara. Katara significa o quê? Literalmente, kata, mas esse sufixo ra significa falar para baixo, falar diminuindo, falar depreciando. Isso é amaldiçoar. Você pode amaldiçoar sem usar a palavra maldição. Basta você falar mal. Está me entendendo? Quando você fala mal do seu cônjuge, quando você fala mal do seu casamento, quando você fala mal até de si mesmo, do seu corpo, quantos falam mal de si mesmo? Ele está se amaldiçoando, que coisa horrível. Jesus amaldiçoou a figueira sem usar a palavra maldição. Ele não chegou para ela e falou: figueira, eu te amaldiçoo, nunca mais vai nascer figo. Não, ele falou o quê? Nunca mais ninguém vai comer figo de você. Ele não usou a palavra eu te amaldiçoo, a expressão. Você pode amaldiçoar sem usar a palavra. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você fica preocupado com a maldição de outros, mas você também tem que parar de se amaldiçoar. Tem que parar de liberar maldição. Abençoa, abençoa sempre. Abençoa você, abençoa o seu casamento. Abençoa o dinheiro que Deus te dá. Tem gente que recebe o salário e amaldiçoa o patrão. Não espere ser abençoado amaldiçoando outros. Na hora que ele pega o salário, ele fala o quê? Aquele miserável de Faraó, opressor. Quer dizer, ele amaldiçoa quem ele deveria estar abençoando. Amaldiçoa dinheiro, amaldiçoa a igreja. A vida dele é o tempo inteiro amaldiçoando. Para de amaldiçoar, abençoa. Não seja um Balaão. Não seja um Balaão. Fala do ponto de vista de Deus. Por que Balaão não conseguiu amaldiçoar? Porque Deus não deixou, evidentemente, mas por que de maneira prática? Porque a Bíblia fala que Deus o fez subir ao monte. Lá do monte ele tinha uma perspectiva do que estava acontecendo, não é? Olha o que diz, capítulo 24, Números 24, verso 1, 1 e 2. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o seu rosto para o deserto. Ele estava em cima do monte. Levantando Balaão os olhos, e vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o que, meus irmãos? Balaão não era de Deus. 2 Pedro 2,15 diz que ele amou o prêmio da injustiça. Balaão era um falso profeta, ok? Ele não tinha o Espírito Santo. No entanto, o texto diz que o Espírito veio sobre ele naquele momento, só para esse propósito, para abençoar e profetizar. E acredite em mim, nesse texto aqui ele profetizou até a vinda de Jesus, da estrela de Jacó que viria, ok? Mas, o que eu quero frisar aqui? É o ponto de vista. A Bíblia fala que ele levantou os olhos e viu Israel acampado. Quando ele viu Israel acampado, o Espírito veio sobre ele. O que ele viu lá de cima? Coloca para mim, por gentileza, o PowerPoint, que eu deixei aí para colocar. Veja, o povo de Israel deveria acampar ao redor do tabernáculo, voltado para o tabernáculo, segundo as 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Cada uma das direções ficavam 3 tribos, ok? 3 tribos. Só que uma das tribos
era muito maior do que as outras, a tribo de Judá. Tinha muito mais gente. Então tinha um lado que ficava mais longo, formando exatamente uma cruz. Passa para a próxima. Formando exatamente uma cruz, de acordo com o acampamento. Foi isso que Balaão viu. Passa para a próxima. Quando ele viu, está em forma de desenho. Ali está o desenho de Balaão olhando. Quando ele viu a nação acampada ao derredor do tabernáculo, o que ele viu foi a cruz. Ele não entendeu, evidentemente. Ele não sabia nada disso. O diabo também, quando ele vê, ele não entende. Mas quando o diabo olha para nós, é isso que ele vê. Ele vê a cruz do Calvário. Mas não só o diabo, Jesus também. Quando Deus Pai olha para Israel, é isso que ele vê. E quando você começa a olhar da perspectiva de Deus, Deus mandou Balaão subir. Quando você também começa a olhar de cima, você começa a ver a igreja debaixo da cruz. E presta atenção, porque a igreja está debaixo da cruz, não há iniquidade aos olhos de Deus. Deus olha, mas ele não vê pecado. Deus olha, mas ele não vê iniquidade. Por que ele não vê? Porque pela cruz do Calvário, os nossos pecados foram todos julgados e cancelados. É nessa fé que nós temos que viver. E se nós entendemos isso, vamos desfrutar de vida abundante e segurança diante de Deus. Você não tem que ficar, preste atenção nisso, amado. Não fique na expectativa do mal. Uma vez, um pastor nosso, não está mais conosco, já foi enviado há muitos anos. Ele estava tão angustiado, veio conversar comigo. E ele falou: pastor Luiz, está tudo bom demais. A rede está crescendo, eu estou prosperando, Deus me deu uma casa, comprei um carro novo, está tudo bom demais, pastor, ora por mim. Eu falei: eu oro para Deus me dar também tudo isso. Ele falou: não, porque está tudo bom demais, sinal de que qualquer hora o pau vai quebrar. Te falo na presença de Deus. Ele vivia na expectativa do mal. Por quê? Porque ele acreditava que tudo era baseado no merecimento dele. E ele olhava aquele tanto de bênção, ele dizia: eu não mereço isso, eu não mereço isso, eu sei muito bem que eu tenho falhado, uma hora dessa Deus vai vir cobrar, o meu pecado vai me achar, eu vou pedir oração. Presta atenção, por que fica o tempo inteiro na expectativa do mal? Porque está vivendo, pensando que Deus está enxergando iniquidade. E se Deus está enxergando, Ele vai ter que julgar mesmo. Mas eu vim te contar uma boa notícia hoje, muito simples. Deus olhou para Israel e não viu iniquidade. Você vê, basta ler, você não vê. Pastor, quer dizer que eu não tenho pecado? Eu não disse isso. Eu falei que você não tem pecado? Não, você tem pecado. A Bíblia fala: quem diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Eu não falei que você não tem pecado. Não falei que você não peca. Eu falei que Deus não vê. Por que não vê? Porque o sangue de Jesus remove o seu pecado diante dele. Não disse que você não peca, apenas disse que o sangue de Jesus remove o pecado diante dele. Por causa disso, a maldição não pode pegar você mais. Pode andar em paz. Pode colocar farofa com galinha preta, pode colocar seu nome na boca do sapo, pode fazer o que quiser. Seu nome está escrito no livro da vida. Há uma pedra no peito do Senhor com seu nome escrito. Praga nenhuma vai chegar na sua casa. Não é porque você é bonzinho, não. É porque Jesus já cumpriu a lei. O diabo não pode tocar em você. Não é porque você cumpre os mandamentos todos, não. É porque Jesus já cumpriu todos os mandamentos. E a sua justiça, a de Cristo, foi colocada em você. De maneira que quando Deus olha agora para você, Ele vê a cruz de Cristo. Ele vê a justiça de Cristo. E por causa disso, você hoje não é apenas não abençoado. Você é positivamente abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. É isso que nós somos, abençoados. Quando alguma coisa acontece que parece que eu não sou abençoado, eu me levanto para confessar: eu sou abençoado. Essas coisas estão acontecendo, mas eu sou abençoado. Deus vai reverter tudo isso aí de alguma maneira para uma bênção muito grande, porque eu sou abençoado. Quem anda comigo sabe que eu digo isso para todo mundo. Basta vir andar comigo, eu falo: vem andar comigo que eu sou abençoado. Mas não pense que eu confio em mim. Eu apenas tenho expectativa de coisas boas. Entende o que eu estou dizendo? Quando o ano começa, eu fico pensando: o que será que vai acontecer de bom esse ano? Quando eu levanto de manhã, eu falo: Deus preparou algo bom para mim hoje. Coisas boas vão acontecer. Não vivo na expectativa da maldição, vivo na expectativa da bênção.
E a promessa do Senhor é que toda língua que ousar contra você em juízo, você vai condená-la. Isaías 54:17, olha o que diz. Toda arma Isaías 54:17, tem que ser mais rápido. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar falar de você em juízo, o que é isso? Que ousar te condenar, tu é que vai condená-las. Esta é a herança dos servos do Senhor. Quantos creem que são herdeiros aqui? E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Vamos ler junto esse versículo? Vamos colocar contra mim, vamos lá? Toda arma forjada contra mim não prosperará. Toda língua que ousar contra mim em juízo, eu a condenarei. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia. Mas há um segundo tipo de maldição também, que muitos crentes acreditam. E esse é um problema constante, que as pessoas me perguntam aqui o tempo inteiro. São as chamadas maldições hereditárias. Pastor, você crê em maldição hereditária? Melhor, existe maldição hereditária na Bíblia? Sim e não. Depende de onde você lê. No Velho Testamento havia maldição hereditária. Êxodo 34, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Ele é um Deus que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, mas Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até terceira e quarta. Pastor, está escrito aqui, ó. Está escrito que Deus castiga o pecado dos pais nos filhos. Está escrito ou não está, meus irmãos? Mas onde está escrito isso? No Velho Testamento, porque a lei era assim, ok? A lei era assim. Agora, hoje, pastor, você crê, presta atenção, aqueles que ainda não nasceram de novo, estão debaixo da maldição hereditária. Está me ouvindo? Aqueles que ainda não se converteram, não nasceram para o reino de Deus, da água e do Espírito, esses ainda padecem debaixo de maldição hereditária. Mas para você que morreu com Cristo e foi ressuscitado com Ele para uma nova vida, as coisas velhas já passaram. Porque aquele que está em Cristo é o que, meus irmãos? É de outra criação. Nova criatura significa que é de outra criação. Ele não é mais daquela velha criação. Hoje alguém perguntou aqui sobre o reino de Deus. Tem uma outra maneira que está me ocorrendo aqui de você entender o reino de Deus. O reino de Deus pode ser uma região, uma área. Então, por exemplo, quando você fala, né, pastor Giles é inglês, e tem a rainha Elizabeth, o reino dela é um território. Quem está dentro daquele território está no reino. Podemos dizer que também você mudou de território? Pode. Filipenses diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu. Então você era de um território do diabo, onde o diabo mandava, mas você foi transportado agora para um outro reino. Uma outra forma de você entender reino é que reino nos fala de uma esfera. O que quer dizer uma esfera? Por exemplo, se você já estudou lá, né, lá antigamente no primário, o professor ensinava o quê? Que existem 3 reinos, não é isso? Tem um reino animal, tem um reino vegetal e tem um reino mineral. Para ser parte de um desses reinos, você tem que ter a natureza daquele reino. Então, alguém que é do reino mineral não vai ser contado no reino animal, porque eles têm naturezas diferentes. Alguém que é do reino vegetal não vai ser contado no reino mineral. Estão entendendo o que eu estou dizendo?
Só que sua professora não te contou lá no primário, é que existe um quarto reino. Tem um reino animal, tem um reino vegetal, tem um reino mineral, mas tem o reino do Filho do seu amor. Nesse reino só entra quem nasceu de novo. Você antes era só animal, alma vivente, ânima, ânimos, mas agora tornou-se espírito vivificante. O Espírito de Deus entrou dentro de você, foi transportado para um outro reino. Quantos dizem amém? Então quem ainda está lá no reino das trevas, ainda sofre debaixo de maldição. Mas quem está agora no reino da luz, não tem mais maldição. Lá em Jeremias 31, verso 29. Jeremias 31, verso 29. Havia um ditado que era muito falado em Israel. Diz assim: naqueles dias, já não dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Entendeu o ditado? Jeremias está falando de um ditado muito falado na época, que é o seguinte, olha: o pai comeu banana verde, mas a boca do filho é que ficou apertada, amargando. Vocês estão entendendo o que o ditado diz? O pai fez, quem levou chumbo foi o filho. Mas o Senhor diz o quê? Naqueles dias, aqui está falando a profecia, naqueles dias, ninguém vai dizer, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua própria iniquidade. Olha o verso 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei o quê, meus irmãos? Firmarei o quê? Nova aliança. Aí vem o verso 33. Esta é a aliança que vou firmar, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Depois, o verso 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo. E no final do verso 34, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Veja, qual que é o contexto da promessa de Deus? A nova aliança. Ele diz, naqueles dias, vamos para o verso 29, nós temos que falar sempre baseado no contexto. O contexto aqui é a profecia da nova aliança. E Jeremias diz, naqueles dias, que dias são esses, meus irmãos? Os dias da nova aliança. Naqueles dias, que já estão se cumprindo, são hoje. Nós vivemos esses dias. Jeremias diz, naquele dia ninguém vai dizer que os pais comeram uvas verdes e a boca dos filhos ficou embotada. Sabe por quê? Porque eu vou firmar uma nova aliança com Israel. Então nós vivemos hoje o tempo em que a maldição hereditária foi quebrada. Mas lembra, tudo é de acordo com a sua fé. Tem muitos pastores, gente sincera, não é gente do diabo não. Gente sincera, que ensina isso na internet, que ensina isso com livros, que estão ensinando isso aí nas televisões, e muitos crentes estão ouvindo. E quanto mais ouvem, mais maldição tem. E o que é pior, nunca conseguem quebrar as maldições todas, porque eles ensinam que tem que lembrar de tudo. Aí tem que fazer uma pesquisa para saber o que o avô aprontou. E você nunca sabe o que aquele velho aprontou escondido. Você não sabe a criatividade que ele tinha para fazer bagunça. E aí você fica sempre esperando, é alguma coisa, vai aparecer alguma coisa, qualquer hora. Então, é um crente que vive assustado, com medo, ele nunca crê que já está tudo quebrado. Porque depende dele saber, depende dele falar. Presta atenção, depende de você crer para dentro de Cristo. Uma vez que você crê, que você foi substituído na cruz pelo Senhor Jesus, saiba, Ele já levou os pecados dos seus antepassados também na cruz do Calvário. Vamos ler isso na Bíblia? Pega aí sua Bíblia, João, capítulo 19, verso 28. Irmãos, eu sei que muitos irmãos ficam impacientes com crianças que estão no nosso meio. Mas só fica impaciente quem não teve filho ainda. Quem já teve, tem paciência. Quantos concordam comigo? As crianças hoje não têm sala, não é porque nós não temos condição de ter, ok? Nós temos condição, mas entendemos que elas têm que participar também do culto público. Elas têm que entender que são parte também da igreja. Quantos concordam comigo?
Então, uma vez por mês, elas estão aqui junto com a gente. Por isso que às vezes fica um pouco tumultuado. Mas tenha paciência. Cada vez mais estão crescendo e está chegando novas. Aleluia. Não vai esgotar, vai continuar, não vou te iludir. Mas quantos dizem amém sobre isso? João 19, 28 diz assim: depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, Jesus está aqui na cruz. Eu não vou ler todo o texto com você. O Senhor está na cruz. Ele está lá pendurado na cruz. E João diz: vendo ele que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Porque isso está no Salmo messiânico. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele tomou o vinagre, meus irmãos? Sim. Quando ele tomou o vinagre, o que ele disse? Está consumado, agora está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Por que Jesus só disse que estava consumado depois que deram de beber para ele do vinagre? Porque ele tinha que cumprir essa profecia de Jeremias. Você sabe, a sensação que você tem na boca do tanino, quando você prova uma uva verde e quando você prova o vinagre, é a mesma. Aperta a sua boca, ok? O provérbio que eles usavam era com uva verde, mas poderia ser com vinagre também. Quando todos os dois vêm, são uva, evidentemente. Quando o Senhor ali resolveu tomar o vinagre, isso significa que ele não levou só os seus pecados, mas levou as maldições que você deveria ter, por pecados que você nem cometeu. Está me entendendo? Pecados que o seu pai cometeu, que o seu avô cometeu. A Bíblia diz que Deus iria castigar você por causa desses pecados. Mas lá na cruz, antes do Senhor, ele está dizendo, vendo Jesus que estava tudo pronto, faltava uma coisa. Ele tinha que pegar os pecados dos seus antepassados. A lei que te punia foi colocada sobre ele. Não há mais maldição sobre você hoje. Sabe por quê? Porque os pecados dos seus pais foram levados no Calvário também. Porque os pecados dos seus avós foram levados no Calvário também. Tudo que era para vir sobre você, veio sobre ele. A profecia é completa, aleluia. A Bíblia fala, você sabe, é uma coisa preciosa isso. Jesus morreu na cruz. Ele poderia ter morrido apedrejado. Porque em Israel, a maneira tradicional de se executar um criminoso era por apedrejamento. Você sabia que judeu não crucificava ninguém? Mas Jesus tinha que ser crucificado. Por quê? 1000 anos antes, 1400 anos antes, Moisés disse: qualquer um que for pendurado no madeiro é amaldiçoado. Ele disse isso para o judeu não pendurar, não crucificar. Mas 1400 anos antes, nem existia ainda os romanos. Os romanos surgiram 500 anos antes de Cristo. O Império Romano, 100 e poucos anos antes de Cristo. E os romanos é que popularizaram a crucificação. No entanto, os romanos tinham que estar lá, naquele dia, para pendurar Jesus no madeiro. Porque ele não apenas, preste atenção nisso, levou as suas iniquidades, mas também levou todas as suas maldições na cruz. Toda maldição que era para vir sobre você, ele se fez maldição no seu lugar. Se ele fosse apedrejado, ele perdoaria você, mas ele não teria feito maldição. Na cruz, ele foi feito maldição, porque a profecia tinha que ser completa. Não é maravilhoso isso? Quantos estão comigo nessa manhã? E terceira e último aspecto da maldição. Alguém pode dizer: pastor, eu sou crente. Por que eu ainda vejo na minha vida maldições? Aí eu digo para você o mesmo que tenho dito aqui já há 6 meses, quase todo domingo. Tem 2 maneiras de você se relacionar com Deus. Preste atenção. Não deixe que nada desvie sua atenção agora.
Existem dois caminhos, ok? Você escolhe como é que você quer se relacionar com Deus. Pastor, quais são os dois caminhos? Você pode se relacionar com Deus com base nas suas obras, na sua obediência, no seu merecimento. Ou você pode se relacionar com Deus com base na fé de que Cristo já mereceu no seu lugar e já deu para você a justiça dele. Você escolhe. Você quer fé na graça ou você quer andar por lei, obediência à lei? Paulo diz lá em Gálatas 3, verso 9, que se você decidir relacionar com Deus com base no merecimento, então você tem que cumprir toda a lei, todos os mandamentos da lei. Não pode cumprir um ou outro, tem que cumprir todos. E se você quebrar um único, é sujeito à maldição. Quantos estão entendendo? Existem crentes, preste atenção no que eu vou te dizer. Existem crentes que quando vieram a Jesus, vieram confiados na graça, sim ou não? Eles entenderam que obra nenhuma poderia salvá-los do inferno, sim ou não? Então foram salvos? Mas depois que eles são salvos, eles mudam. Aí eles querem agora relacionar com base no merecimento. A salvação eles não perdem, mas só que eles experimentam só metade da bênção. Não experimentam completo. Por quê? Saíram da posição. Diante de Deus, tem dois tronos. Lá em Hebreus 4 diz que cheguemos-nos, pois, com ousadia diante do trono da graça. Quem está qualificado para chegar diante do trono da graça? É quem não merece. É quem sabe que é pecador. Esse vem confiado na graça. Paulo diz, chega diante do trono da graça. Mas quando você chega diante de Deus, dizendo, peraí, eu não sou tão mal assim. Eu sou um crente, lidero célula, faço campanha de jejum, eu estou me esforçando, eu tenho uma vida correta, eu vivo sim, eu sou fiel. Ele chega diante de Deus apresentando as credenciais. Ele está chegando diante do trono da graça? Deus fala para ele, peraí, se você está querendo então merecimento, então é outro trono, vem para cá. Aqui é trono da justiça. Aí tem que ter cumprido tudo. Não pode ter sido, boa intenção não serve. Tem que ter praticado tudo. O resultado do trono da justiça, sem Cristo, é condenação. Mas o resultado do trono da graça é a bênção. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas o que Paulo diz, lá em Gálatas 3? Ele diz o seguinte, todos quantos quiserem viver pelo princípio da lei, ou seja, pelo princípio da justiça própria, do merecimento, das obras, o resultado é que ele vai ficar debaixo de maldição. Esse é o motivo pelo qual tantos crentes ainda padecem maldição. Entende? É um dos motivos. Porque eles escolheram uma maneira de se relacionar com Deus. O trono da graça está lá, disponível para ele. Mas ele quer ir confiado no que ele faz. Ele quer ficar confiado em alguma suposta obra que ele realizou. Em alguma justiça que ele tem. Para com isso, filho. Rejeita toda a justiça própria. Confia só na justiça que vem de Cristo. Não é pelo tanto que você faz, não é pelo tanto que você julga obedecer, não é pelo tanto que você julga ser fiel, é pelo que você crê na obra de Cristo. Pastor, quer dizer então que se eu crer na graça, eu não vou ter problema? Não, não disse isso. Nós vivemos num mundo caído. Esse mundo é caído. Vivemos num mundo que ainda vive debaixo da maldição que Deus colocou por causa do pecado de Adão. Então aqui estamos sujeitos a muitas lutas. Mas quando o diabo quiser lançar sobre você alguma enfermidade, o que você vai dizer para ele? Nenhuma maldição sobre mim é válida mais. Eu não tenho mais que viver enfermo. Eu não preciso de viver debaixo de ataque do diabo. E você pode entrar na posse da bênção de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Veja, aqueles que foram curados por Jesus, o que Jesus diz para eles? Ó, homem de pequena obediência. É isso que ele diz? Ó, homem de pequena santidade.
Homem de pequena fidelidade. É isso que ele falou nos evangelhos? Ele falou alguma vez isso para alguém? O que ele falou? Pequena fé. Porque o problema é fé. Precisa de muita fé para chegar diante do trono da graça. Romanos 2, verso 4 e 5. Romanos 4, verso 4 e 5. É uma afirmação séria. Mas ao que não trabalha, porém crê, naquele que justifica quem, meus irmãos? Quantos creem no Deus que justifica o ímpio? O nosso problema é que nós achamos que quem tem que ser justificado é o bonzinho. É aquele que tem sido feito tudo certinho. Mas aqui está dizendo que Deus justifica o ímpio. Ah, meu Deus do céu, isso é coisa para excluir gente de igreja, né? Como é que você tem coragem de ensinar isso na igreja? Não sou eu, é o apóstolo Paulo, ainda bem que não sou eu. Posso jogar tudo na conta do Paulo. Se você crê no Deus que justifica o ímpio, a sua fé para Deus é justiça. Quem precisa ser justificado é quem não tem justiça. Quem acha que obedeceu não precisa de Cristo. Não precisa da fé em Cristo. Por isso o Senhor diz, você precisa de crer. Então, pastor, uma pequena fé é suficiente? Presta atenção, uma pequena fé é suficiente. Não tem que ser uma fé grandiosa. Qual que é o problema? É que muitos não creem. Não creem. Não creem. Eles querem merecer a cura, querem merecer a bênção, eles querem merecer todas as coisas. Mas na hora que ele tem essa fé suficiente para crer que recebe sem merecer, ele vê a bênção de Deus na sua vida. Pastor, nós não fomos resgatados da maldição da lei? Quando é que você é resgatado da maldição da lei? Quando você é justo. A maldição só vem sobre quem não é justo. E eu pergunto para você, quantos foram justificados pela fé aqui? Quantos creem que são justos, portanto? A maldição pode pegar você? Não. Alguém me perguntou essa semana, muitos mandam pergunta para mim durante a semana. Eu estou virando um respondedor profissional. E alguém falou, pastor, por que lá em Deuteronômio 28, tem 14 versículos que fala de bênção? 53 ou 54, se não me engano, que fala de maldição. 54? 53. 53 falando de maldição e só 14 falando de bênção. Eu não sei, mas eu tenho uma suposição no meu coração. Deus fez questão de entrar em detalhes com as maldições, para que você soubesse que é maldição. Porque tem gente que está debaixo de maldição achando que é bênção. Entendeu o que eu estou dizendo? Deuteronômio diz que doença é maldição. Mas tem gente que fala o quê? Não, essa doença é para a glória de Deus. Não, eu estou doente porque Deus tem algo a fazer na minha vida, eu vou ter um lucro com essa doença. Não, essa doença é parte da bênção de Deus. Deus diz que é maldição, mas Ele diz que é bênção. Não, fica com a palavra de Deus. Se Deus diz que doença é maldição, por que você fala que é bênção? Mas olha para cá. Se você acha que doença é bênção, não vai no médico tirar a bênção. Não toma remédio para tirar a bênção. Por que está rejeitando a bênção? Eu não acho que é bênção, eu acho que é maldição. Tem gente que acha que pobreza é bênção. Mas Deuteronômio 28 diz que é maldição. Mas tem crente que fala, não, bem-aventurados são os pobres. Deus te deu pobreza, fique alegre. Deus tem algo muito bom para te dar nessa pobreza. Eu vou te dizer, se doença glorifica, cura glorifica muito mais. Se pobreza em algum momento glorifica, acredita em mim, prosperidade glorifica muito mais. O que você prefere, saúde ou prosperidade? Não, a pergunta está errada. Se você vê uma nota de 100 e uma de 50, qual que você pega? Não! Pega as duas! Você enlouqueceu? Vai largar de 50 lá por quê? Não é pegadinha não, que eu pensei que você sabia. É por isso que você não está sendo abençoado. Está largando a de 50, Deus te deu as duas.
Deus te deu cura e Deus te deu prosperidade. Pega as duas. Oh, Jesus. Olha para cá. Muitos de nós precisamos ler Deuteronômio 28 para ver a opinião de Deus sobre as coisas. Porta fechada, tudo que começa não termina, tudo que compra enferruja, vive devendo, não empresta nada, só pega emprestado. Deus diz que tudo isso é ruim. Não diga que é bom. Deus falou, é a opinião dele, é ruim. Quantos ficam com a opinião de Deus? Você foi liberto dessa maldição. Não volta para ela. Não aceite ela mais na sua vida. Mas ela só não pode tocar você se você chegar diante do trono da graça, confiado na obra de Cristo, não no seu mérito próprio, na justiça daquele que venceu a morte. Quantos creem que são justos pela fé? Fique em pé onde você está. Você consegue falar para o seu vizinho uma palavra de bênção agora? Fala para o irmão do seu lado, fala: irmão, não há maldição sobre você, mas não. Vou te abençoar hoje. A bênção sobre a sua vida. Sobre tua vida vou profetizar. Conhece esse cântico? Uma maldição te alcançará sobre tua vida. Diga para ele, não diga para mim, diga para ele. Para mim também, mas diga para ele. Te alcançará. Eu sei que Deus, cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus, um manancial cujas águas nunca secarão. Sabe por que nunca seca? Porque sai do trono de Deus. Sai do trono de Deus. O que sai do trono não pode ser secado. Olha, irmãos, o pastor Naor falou algo muito sério hoje aqui. Eu quero reafirmar para você. O Espírito Santo está trabalhando conosco nesses dias, renovando a nossa mente, para que a sua fé exploda. E está chegando dias em que haverá uma explosão de Deus entre nós. Cura, milagre, de todos os tipos, vão acontecer lá na sua célula, lá no seu discipulado, lá no seu encontro, lá onde você está. Porque você vai esquecer de você e vai olhar só para Cristo. Você não vai ficar preocupado com a sua pequena fidelidade, a sua pequena lealdade, mas você vai dizer: eu tenho fé. E o Senhor vai dizer: eu estou vendo a sua fé. Se você crê no Deus que justifica o ímpio, você vai passar essa fé para outros. E olha, a glória de Deus vai ser vista. Há uma colheita maior nos esperando. Quantos creem nisso? Oh, irmãos, eu sinto no meu espírito tão forte essa expectativa de uma colheita maior. Sinto isso. E vai acontecer. E vai ser com você, lá onde você está. Deus escolheu você para esse tempo. Vamos cantar um cântico ao Senhor. Enquanto nós cantamos, os servos podem distribuir o pão e o vinho. Você pegue o pão e o vinho, segure com você para participarmos juntos da mesa do Senhor. Deixou o céu para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu amor me alcançou. Um amor assim o
no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Ele levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Aqui no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, aleluia, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz aleluia. Me libertou. Antes de nós cantarmos o próximo cântico, deixa eu dizer para você, alguém escreveu uma perguntinha aqui muito oportuna. Pastor, doenças hereditárias não são um tipo de maldição hereditária dos antepassados? São. É um exemplo típico. Eu pergunto para você, essas coisas têm agora alguma legalidade na sua vida? Não. Ele bebeu vinagre naquele dia. Você não tem mais sofrer consequências de coisas dos seus antepassados. Tudo começa de novo em você. Mas o diabo vai querer te iludir, vai querer dizer que tem, vai, mas fica firme nessa fé. Eu já sou abençoado, toda maldição já foi quebrada, eu desfruto de vida e saúde diante dele. Quantos dizem amém? A criação chorou, o sol se apagou, o nosso Salvador entregue. Seu corpo ali na cruz, seu sangue derramou,
e carregou os meus pecados. Obrigado, Deus. O fôlego de adeus, o Pai não pôde ver seu filho a morrer sozinho. As trevas combateu, a guerra aconteceu, a morte ele venceu pra sempre. O chão estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Jesus ressuscitou, pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre ele reina, vivo está, vivo está. Aleluia. Todos receberam o pão e o vinho? Alguém não recebeu? Todos receberam? Ergue para cima o seu pão. Ergue em fé. Ele levou no seu corpo, querido, toda maldição. É isso que vamos confessar agora. Você vai comer saúde hoje. Você vai comer cura hoje. Você vai comer bênção hoje. Diga: eu creio que este pão é o corpo do Senhor Jesus, moído na cruz, no meu lugar. Diga: eu creio que Ele levou sobre si as minhas enfermidades e todas as minhas maldições, para que hoje eu desfrute da sua saúde e da sua bênção. Diga: eu creio que este corpo é espiritual e eu sou membro de Cristo agora. Diga: no corpo de Cristo não há maldição, nem há enfermidade. Então eu sei que sobre mim não há maldição e nem enfermidade. Diga: este pão é a igreja. Diga: eu creio que estou unido aos meus irmãos, tendo um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Diga: estamos unidos, sustentando hoje o testemunho de que pelo seu corpo moído na cruz, nossas doenças foram saradas. Pega o seu cálice. Diga: este cálice é a nova aliança. Diga: a nova aliança. Na nova aliança, desde o menor, todos conhecem o Senhor. Diga: na nova aliança, Ele já escreveu a sua lei no meu coração. Diga: na nova aliança, Ele declara que dos meus pecados Ele jamais se lembrará. Diga: Deus não vê pecado em mim, porque eu estou debaixo do sangue. Diga: por este sangue eu fui perdoado, santificado, purificado. Diga: por este sangue eu fui feito livre de todo o pecado. Diga: e por este sangue eu piso agora na cabeça do acusador e declaro que sobre mim não há mais nenhuma condenação. Diga: hoje, com os meus irmãos, ao beber este cálice,